Então, coloquei para gravar aqui. Boa noite a todos. Então, vamos lá. A gente vai começar o estudo do livro O Guardião dos Caminhos. Vixe, Maria. Ixi, peraí, tem que tirar o efeito aqui. Sair da minha Kombi espacial. Então, aqui, O Guardião dos Caminhos. A história do Senhor Guardião Tranca-Ruas, de Rubens Saraceni. Então, vamos começar aqui na página 13, depois que passou a fala do seu Tranca-Ruas. Então, começando aqui, ó. Esse livro, assim como todos os livros do Rubens Saraceni, eles são complexos, parece ser um livro de conto fantasioso, mas ele tem muito mais do que parece. Dentro dos livros que a gente lê do Rubens, ele abre muitos mistérios quando ele começa a falar das entidades, dos orixás, da ritualística. Então, além de ler a história, é interessante ler e refletir o que ele quer dizer com aquilo que está escrito, tá? Aqui ele usa bastante os nomes de origem, né? Então ele não usa aqui como, por exemplo, do Tranca-Ruas. Ele não chama de Exu de Tranca-Ruas. Ele tem um outro nome do lado de lá, né? Então aqui todos eles são preparados, né, em Merri e Merrá, que são guardiões e guardiãs. Isso não quer dizer que seja de esquerda ou de direita. Então, todos aqueles que são considerados merris ou merrá são guardiões da lei divina, ok? Então, ele vai falando, começando falando disso, né, nomeando os seres de lá como merris e merrás. Até mesmo os orixás, eles chamam de merri e merrá. Até aqui, todo mundo entendeu essas nomenclaturas? Acho que aqui não tem nada de mais, né? Então, aqui, quanto mais você lê com atenção ou prestar atenção no áudio, eu achei que aquele áudio está um pouco complicado, porque como tem muito nome, não sei o que, Iê, Igni, Aiê, então fica meio truncado no audiobook. Então, é interessante ir acompanhando pelo PDF, que facilita o entendimento. E sempre que vocês lerem, é interessante ter um caderno de anotação ou colocar, assim, post-it na folha, se tiver dúvida ou alguma coisa para colocar. Isso é interessante. Aí a gente vai discutindo no decorrer do tempo que a gente for passando as folhas. A qualquer momento, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Ou levantar a mãozinha aqui, tanto faz. Só não interrompa quando alguém estiver falando, não vai já interrompendo falando, que isso perde um pouco a linha de raciocínio e da explanação que alguém está falando, tá bom? Então, aqui, vamos lá. Aqui nesse primeiro, na página 13, com a palavra ao Senhor Exu Tranca-Ruas. Tem uma parte que eu grifei, que está assim: saibas que outros merris, aptos a escreverem sobre mim, falharam, pois me endeusaram, logo não interfiras. Então, isso é uma fala do seu Tranca-Ruas para o Rubens Saraceni, que não era para ele interferir naquilo que ele estava canalizando. Então, isso acontece a todo momento, sempre que a gente está canalizando uma informação, um comunicado, incorporado ou não, a gente tem que se manter o mais neutro possível,
tá? Isso não só dentro da Umbanda, fora também. Nos espiritualistas que trazem canalizações, é importante que todos eles se coloquem neutros para passar de forma mais fiel a mensagem, senão isso pode interferir. Como ele mesmo falou aqui, que muitos que tentaram canalizar o que é o mistério Tranca-Ruas falharam porque endeusaram a entidade. E não é isso que ele quer colocar uma verdade, tá? Não tentes interferir com observações mentais pessoais, coisa que quase nunca acontece quando a gente está recebendo alguma informação, né? A nossa mente já é praticamente automático a entrar alguma coisa. Então, quanto mais a gente praticar, isso também pode ser nas terapias, isso acontece bastante, quando a gente está fazendo alguma coisa, tenta ficar no exercício da respiração, focando só na respiração, que tende a te neutralizar, neutralizar a tua mente para que a informação chegue, tá? Aqui ele coloca, Meri, na língua ancestral comum a todas as línguas humanas, significa guardião de mistérios. Então, até mesmo quando a gente começa a adentrar aos mistérios divinos, a gente acaba sendo Meri, Meri e Merá. Tem muita coisa dentro, não só dentro da Umbanda, mas dentro das tradições religiosas, onde eles não permitem abrir todo o conhecimento, justamente por conta disso, para não distorcer a informação que chega. Nem todo mundo está apto a receber a informação e praticar essa informação como ela chega. Então, precisa ter um certo cuidado nisso. Inclusive, nas tradições antigas de magos, seja mago branco, mago negro, também tem essa questão, onde eles passam muitas informações, e para não ser distorcido, eles colocam muitas regras a serem cumpridas, muitas vezes é colocado até como dogma, dentro de alguma linha, justamente para que haja um certo medo, para que isso não seja distorcido. Nem todo mundo está num grau, num nível de consciência já apto a fazer, a realizar alguma coisa fora do que é a regra. Então, muitas vezes é isso que eles colocam como não pode fazer. Então, é importante que cada um tenha o hábito de refletir sobre tudo aquilo que é dito, até mesmo pelas entidades. Por que será que ela está falando aquilo? Por que foi falado naquele tom? Por que foi usado aquelas palavras? Muitas vezes tem uma coisa é algo que foi falado só para você, outra coisa é quando é falado em grupo, né? O grupo tem várias consciências unidas. Quando é só você, é só você. Então, são formas de analisar diferente, certo? Então, nos livros do Rubens, ele passa muita informação, só que não tem, ela não vem detalhado todos os mistérios num livro só de uma única forma. Para a gente entender o que o Rubens quis trazer de conhecimento, a gente vai precisar ler vários livros, inclusive os de teologia, os de contos, para a gente conseguir entender até o que acontece dentro de uma gira, o que acontece dentro de uma iniciação. Então, como bastante gente participou da iniciação, seja iniciando ou acompanhando, né, como Cambone, isso é importante para que vocês observem, estejam presentes ali naquele momento, porque é uma oportunidade de adentrar a um mistério, certo? Quando eu falo mistério, todo mundo entende o que é o mistério? O que é esse adentrar ao mistério? Cauã, não. Regina, você consegue entender o que seria o mistério?
Você penetrar, perceber ele, seria isso? Se envolver nele, sei lá? É um pouco mais profundo que só entender eles. Por exemplo, quando a gente fala nos mistérios de Deus, é muito difícil a gente entender Deus, porque ele é muito amplo. Quando a gente começa a caminhar dentro da religião Umbanda, a gente tem várias vertentes, claro, mas dentro do que a gente vem, toma como base, são os conceitos do Rubens, dividido em 7 tronos, mais os dos guardiões, e cada trono dividido em positivo e negativo, cósmico, universal e cósmico. A gente começa a entender, quando ele divide o trono da fé, sendo uma dos sentidos de Deus, a gente entende essa fração, essa pequena fração, que é fé dentro do mistério divino de Deus. Então, se eu consigo entender que Deus tem, dentro de Deus, tá, Oxalá e Logunã, e entendendo que o que é um orixá cósmico e o que é um orixá universal. Eu começo a entender o que é o trono da fé, que ele não é só florzinha, não é só aquela coisa, eu acredito, e pronto. Não, tem o polo negativo, que é Logunã, que ela é cósmica. Então, ela vai e puxa tudo que é negativo para te levar para um centro ou para o lado positivo da fé, para que você consiga adentrar esses mistérios. Muitas vezes, quando a gente está aqui no plano, na dimensão terrena, na dimensão humana, nós estamos no lado negativo. Então, tem muita gente que caminha o caminho da espiritualidade, que caminha no caminho da religiosidade, mas fica fanático ou falta. É o que a tia me colocou, não, Caio. O cósmico é ativo e o universal é passivo. Nem sempre. Nem sempre. Então, a gente pode entender que o universal é o positivo do trono e o cósmico é o negativo e o universal é o positivo. Mas não que um seja bom e o outro seja ruim. É igual a pilha de energia. Você precisa dos dois polos, positivo e negativo, para que ele gere energia, certo? Então, entendam como a energia ser gerada dentro daquele trono. Então, eu preciso do polo positivo e do polo negativo para gerar algo. Então, para gerar a fé no sentido divino, eu preciso do polo de Oxalá e o polo de Logunã para que eu compreenda o trono da fé, que é um dos sentidos divinos. Quando eu adentro ao mistério do amor, o sentido do amor divino, eu tenho Oxum, que é o agregador, e tem Oxumaré, que é renovador. Então, Oxum, ela agrega, e Oxumaré renova as energias. Então, Oxumaré é o negativo e Oxum é o positivo. Porém, aí entra aquela questão que um é passivo e o outro é ativo. Oxum, ela tem os dois, digamos, as duas características. Ela é passiva e ativa ao mesmo tempo. Então, não quer dizer que um seja ativo e outro seja passivo. Nem sempre vai acontecer isso. Tem muitos orixás que têm essas duas capacidades dentro dele mesmo, tá? Aí entra os mistérios. Quanto mais eu entendo o que seja o amor de Oxum, mais eu entendo o que são os mistérios de Oxum. Então, eu estou entrando dentro dos mistérios de Deus. Quando eu entendo o que é a energia renovadora de Oxumaré, eu estou adentrando também ao amor divino de Deus. Então, quanto mais eu vou realizando as iniciações, participando das iniciações, eu abro um portal para que eu entre dentro desses mistérios. Então, na iniciação, vocês são apresentados para uma divindade, e a partir dessa apresentação, você está apto a entrar, a caminhar dentro daquele mistério. Mas não é que ele chegue para você de mão beijada.
é necessário o estudo, é necessário o autoconhecimento. Então, para você entender o amor de Oxum, você vai ter que entender o amor próprio, o amor dentro de um relacionamento, o amor com filhos e filhas, o amor pelo amigo, o amor por mãe e pai, o desapego também é um tipo de amor. Então, quando você... Não adianta a gente querer abraçar o mundo, colocar todo mundo debaixo das asas, porque dessa forma não tem um aprendizado. Então, isso não seria um amor equilibrado, né? Um amor, ele permite que as pessoas vivenciem, experienciem, inclusive as dores, para que a gente entenda o que é o amor. Então, Deus não vai colocar a gente no colo e não deixar que a gente vivencie as consequências das escolhas que a gente fez. Então, a gente não tem um Deus punitivo, mas a gente tem um Deus justo, onde ele permite que aconteçam coisas boas e ruins para que eu avance na minha caminhada evolutiva, certo? Até aqui ficou claro? Ficou um pouco mais claro essa questão de mistério? Ô, Cauã? Mais ou menos? Tá, então vai acompanhando que com o tempo vai melhorando o entendimento. Deixa eu só ver o que eu... Tá. Algumas coisas que eu coloquei de observação aqui dos mistérios de Ogum e Exu. Na página 16, ele fala: o Meri Selmilaresh nunca caiu, apenas optou em servir a lei, a vida, por meio da via cósmica, a via humana. Vou ler de novo. O Meri Selmilaresh, que é o seu tranca-ruas, nunca caiu. Ele apenas optou em servir a lei e a vida por meio da via cósmica, a via humana. Então, a gente entra mais uma vez na questão do que é universal, do que é cósmico. Dentro da vida humana, a gente é proposto, a gente é colocado aqui na vida a realizar coisas. Então, não adianta a gente encarnar aqui e ficar só nos prazeres da vida. Ah, eu estou aqui para curtir a vida. Então, eu vou só ir para balada, vou me embebedar, vou curtir, vou cair na gandaia, vou encher a cara, vou cair no sexo, vou cair nas drogas, porque eu estou curtindo a vida. Né? A vida é uma só, tem que aproveitar. Tem muita gente que tem esse pensamento. Mas aqui ele fala que quando ele decidiu encarnar, ele escolheu a condição humana, havia o caminho cósmico de evolução. Então, todo mundo que está aqui como ser humano teve essa escolha. Teve algo que o Maioral falou de livre-arbítrio na última gira. Tem muito a ver com isso. A gente escolheu por algo, por uma caminhada. Depois, mais para frente, tem essa questão do véu, de esquecimento, mas a gente escolheu. Então, a gente teve um momento consciente de escolha de usar o livre-arbítrio, reencarnar ou não. Então, nós também escolhemos a via cósmica de realização e caminhada da evolução. Então, não adianta a gente ficar reclamando, chorando as pitangas por coisas que nos acontecem aqui, por conta das escolhas que a gente realiza aqui. Tá? E creiam-me, de todos os Exus da Umbanda, ele é o mais humano, assim como o Senhor Ogum, entre os orixás, é o mais humano dos Ashmi, ou os mistérios. E por quê? Porque eles estão à frente de tudo. Por que a gente tem uma ritualística onde a gente canta para Exu e Ogum logo de cara? Que é justamente para levantar os soldados, essas energias, para preparar o nosso ambiente para algo que tem por vir. A gente ainda não sabe o que vai acontecer dentro de uma gira, a gente nunca sabe. A nossa gira, principalmente, é uma caixinha de surpresa. Então, a gente precisa fazer toda essa ritualística para levantar os guardiões, Ogum, Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, para que, mesmo que a gente não enxergue, eles estejam
fazendo toda a ronda, toda a guarda que a gente precisa para um trabalho, tá? Então, aqui eu fiz uma anotação, é a proteção para a egrégora espiritual e carnal. Então, se algo aconteceu, que a gente denomine que tenha dado errado, é um aprendizado que a gente precisa ter para que aquilo não volte a acontecer. Então, não é que deu errado, foram experiências vividas para que a gente pegasse essa vivência e transformasse em conhecimento e sabedoria, tá? Certo? Agora, na página 17, onde vai falar de Selma e Lareche, né? Aqui ele fala, no segundo parágrafo, iniciados na origens, são merris ou guardiões dos mistérios sagrados. Eles são portadores naturais de mistérios, o que os tornam seres muito especiais, uma vez que a lei maior os utiliza com intensidade nos estágios da evolução, no surgimento ou nascimento das religiões e nas purificações kármicas. Vocês conseguem entender o que é isso? Iniciados na origem, e onde eles são portadores naturais de mistério. Lu, pega minha água para mim, por favor. A da garrafinha de plástico. A origem seria a supramônada, mais ou menos isso? Antes de encarnar, houve uma iniciação. Então, quem é iniciado na origem carrega grau, carrega degrau e grau. Então, muitas vezes, várias pessoas que estão encarnadas aqui têm um vasto conhecimento, já atingiu um certo grau dentro de um degrau, na origem. Então, eles já chegaram num nível de consciência antes de encarnar como ser humano. A partir do momento que eles encarnam como ser humano, então ele fala aqui de Exu e Ogum, que tem essa condição mais latente, onde eles vêm, muitos deles já foram iniciados na origem. Tem um exemplo, tem muita gente que tem conhecimento de magia, de feitiçaria, mas que, numa vida atual, ela é apagada, ela é esquecida. Pode ser que ele tenha caído, né, Regina? Tenha caído numa vida anterior ou passadas, onde necessitou vir por uma via cósmica, ou seja, encarnando, carne e osso, se tornando humano, para uma caminhada. Então, pode ser que essa caminhada seja longa, onde ela morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, como ser humano. Aí fica cansado falando que quer voltar para casa. Né, Regina? Não aguento mais, quero voltar para casa. Mas é assim, então você tem pessoas que já têm o conhecimento. Então, muitas vezes, quando você lê alguma coisa, até mesmo quando você tromba com alguém e dá aquela sensação, caramba, eu já conheço aquela pessoa. Ou quando você se relaciona com alguém, nossa, é algo muito forte, como se já se conhecessem. Qualquer mera coincidência, né? Qualquer semelhança no que eu estou dizendo é mera coincidência, né? Ou não. Então, tem aquelas condições onde houve já cruzamento de almas, de espíritos, num outro momento, em outra dimensão. Então, quando se reencontra aqui, quando você começa a despertar conhecimentos, onde você lê uma coisa, caramba, isso ressoou comigo, isso parece que eu já sabia disso. Então, tem várias vezes, quando você incorpora uma entidade, a entidade começa a passar uma informação, você já tem aquele conhecimento, então parece que não é estranho aquilo que está falando. Então, também tem aquelas atração de uma entidade por aquilo que você já é e por aquilo que você veio realizar. Então, são duas coisas que você precisa realizar
e o que a entidade veio ajudar para ser realizado aqui. Então, muitas vezes, tem aqueles pontos, né? Quem é filho de Pemba não tem que querer. E muitas vezes não tem que querer mesmo. Ela precisa aceitar a caminhada e entender, compreender o que essa caminhada está querendo dizer para ela. Que é a abertura dos mistérios, às vezes, muitas vezes, do seu próprio mistério. Qual é o mistério que você carrega? Na leitura de Ori, a gente tem a leitura do orixá de frente, adjunto e o ancestral. O ancestral é aquele que a gente carrega desde a mônada. E o de frente, o adjunto, é aquele que nos apadrinharam nessa vida para essa caminhada. Então, muito a gente tem a aprender com os orixás principais, que são de frente e o adjunto. Então, é por isso que a gente faz, que seu maioral já determinou que não tem que esperar uma longa caminhada para fazer a leitura de Ori. Entrou, já vai fazer a leitura de Ori, porque já é um norteador para qual caminho você precisa trilhar. Tá? Ficou claro isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Diga, Regina. Eu fiz um resuminho da biografia do Tranca-Rua, se quiser, depois eu falo. Tá, depois você coloca aqui. Do livro inteiro você fez? Não, só de como ele começou até a iniciação dele de guardião mesmo, né? Só um Baseado no resumo. livro. Exatamente. Tá. Então, espera um pouquinho que a gente vai chegar aí, tá? Então, iniciados na origem seria isso. Então, muitas vezes, nós somos iniciados na origem. Se a gente já foi iniciado em algum orixá, em algum mistério de orixá, a gente vai relembrar no momento da iniciação. Quando a gente coloca lá, existe uma receita básica, que é aquele papelzinho que eu dou para vocês, que é compra fruta tal, tantas frutas, tantos tipos, quais tipos para cada orixá, faz padê, não faz padê para o guardião, quais frutas, o que coloca. Tudo isso são elementos, não é perdido, nem que se a gente deixasse. Quando eu fiz as iniciações, na época em que eu fiz, tudo que a gente colocava lá, e não era pouco, não, era muita coisa, eram 7 frutas, 7 tipos, tem um monte de coisa que eu retirei da iniciação, que a gente tinha que colocar, e era deixado tudo lá, não tinha, a gente não podia retirar da oferenda, era para colocar lá e deixar, a não ser que fosse as partinhas, algumas coisas que a gente utilizaria durante os trabalhos na gira. Fruta, essas coisas, não era permitido tirar. Então, tudo isso é utilizado como uma energia. Então, tudo que você coloca dentro de uma oferenda, você está entregando a sua própria energia, porque você precisou sair para comprar, você despendeu do dinheiro, despendeu do seu trabalho para comprar aquilo, para transformar. É como se você pegasse a sua própria energia e transformasse numa fruta, certo? Resumindo, seria isso. Transformei a minha energia em uma fruta. Eu pego essa fruta e coloco na minha oferenda iniciatória, e nessa oferenda iniciatória, eu abro os portais através daquela fala, Sagrado Deus, Sagrado Mistério de Oxóssi, Sagrado Mistério das Frutas Sagradas, Sagrado blá, 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 blá. Quanto mais você se lembrar no momento da iniciação, mais mistérios você abre para você entregar, e aquele elemento fica carregado de energia e você entrega para o seu orixá. Então, quando você entrega para o seu orixá, aquilo é revertido em energia para você. Então, é como se você tivesse uma bolsinha lá. Fiz a iniciação em Oxóssi. É como se tivesse uma bolsinha escrito lá, Cláudia, dentro do trono de Oxóssi, onde eu depositei vários elementos. Então, foi gerado várias energias, quando eu precisei entrar dentro do mistério de Oxóssi, quando eu precisei
vamos supor, eu precisei rogar por uma prosperidade, por uma força para trabalhar, alguma coisa assim, abre a minha sacolinha, essa aqui é a sacolinha da Cláudia, ela está rogando por isso, pega um pouquinho dessa energia e vem retornado para mim como bênçãos, tá? Então, é isso que significa quando eu faço uma oferenda. Por que que eu tirei algumas coisas? Eu entendo que, como é uma oferenda iniciatória, não a carga energética que fica dentro das frutas ou daqueles elementos, ela fica rica daquele orixá, da energia daquele orixá. Então, nada impede de ela ficar lá, a energia que foi gerada ali vai para o astral e fica a matéria orgânica, que é a fruta, a matéria, que também ficou carregada pela energia daquele orixá que você fez a iniciação. Então, eu posso fazer a ritualística de retirar aquilo para que eu me beneficie e beneficie os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos que estão ali, eu divido aquele axé recebido daquele orixá. Então, como a tia me colocou aqui, cada elemento tem um porquê. Cada elemento que a gente coloca ali na oferenda tem um porquê. Alguns é para gerar força, alguns são para gerar defesa, alguns são para gerar armas no astral, para que num determinado momento isso seja utilizado em meu benefício. Pode falar, Caio. Eu ia falar isso aí que tia me escreveu. Na hora que tinha Gui da moça que ela vem de lá, ela não sabia. Eu ia falar a respeito disso mesmo. Cada importância do elemento, você usa um fogo para uma limpeza, uma purificação, uma água para uma questão mais de vivificar, se não o alimento, a vida, o vegetal, né? Cada elemento com a sua essência, né? Que traz ali a canela, né? Que é aceleradora, é quente, né? Acelera, essas coisas mais quentes, com a pimenta, o ardido, né? Isso. Para limpeza. Isso, tudo tem um porquê. E sempre que a gente vai fazer a iniciação de um orixá, com exceção dos guardiões, que já são os guardiões, a gente oferenda com o padê o guardião daquele trono, daquele orixá. Tá? Então, por isso que todo orixá tem o seu padê para ter a permissão de você entrar para oferendar e se iniciar dentro de um orixá. Pode falar, Caio. Uma coisa que também assim, a gente vai prestando muita atenção, a gente vai prestando atenção nos trabalhos que são feitos, e esses mistérios vai caindo mais a ficha para você, né? Conforme você vai observando. Eu tinha muita questão assim quando eu via, tipo, canjica para Iemanjá, o milho para Oxóssi. Então, você tem que estar nesses detalhinhos que são também as quantidades, né? A abundância naquela porção que tem ali. Exato. Tá? Então, o que ele coloca aqui, todas as magias realizadas pelos encarnados, em todos os tempos, em todos os lugares e em todas as culturas e religiões, são vigiadas por algum Merri ou Merrá, ou a eles chegam. Quanto a seguir adiante, aí já é outra história, pois eles têm por atribuição regular os choques kármicos ou negativos. Ou seja, independente de qual religião, sempre vai ter um Exu, sempre vai ter um Ogum, só que eles não vão estar sendo nomeados dessa forma. Eles são nomeados dessa forma dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, da Quimbanda, sei lá. Mas dentro de uma igreja, ela não vai ter esse nome. Ele pode, de repente, até dar o seu próprio nome original. Eu acho meio difícil. Mas ele vai dar o nome de, sei lá, Espírito Santo, anjo tal, anjo fulano, anjo ciclano, e assim vai, né? E todos esses, aqui ele fala, né, dos pontos de força. Aí a gente tem ponto de força natural e ponto de força edificado. Os pontos de força natural são os que a gente encontra na natureza, como cachoeira, mar, mata, cruzeiro, etc. E os edificados
Os pontos de forças edificados são os terreiros, as igrejas, os templos, né? Então, todos esses lugares, as nossas firmezas, são pontos de forças que são edificados, mas todos são pontos de força, tá? Certo? Tudo certo por enquanto? Alguém quer colocar mais alguma coisa disso que a gente está falando? Pode falar, Rê. Eu estou com uma dúvida, mas mas ela entra um pouco lá para frente, mas também tem a ver aí com o começo. Por exemplo, eu estava vendo lá para o meio desse capítulo que, por exemplo, o Selmi Lareche, ele foi um Merri e ele iniciou muita gente, né? E chega uma hora lá que Lucifer está cobrando que muito do degrau dele cair e estão lá perturbando ele quer que ele assume os iniciados dele, né? E, por exemplo, a gente quando é iniciado num trono, quem que é o responsável pela nossa iniciação? É o orixá? Por exemplo, se a gente cai nesse mesmo esquema, a pessoa que iniciou a gente é responsável por nós? Sim. Então, onde você fez a iniciação? Quem te iniciou? Você se auto-iniciou por autoconhecimento ou você foi iniciado por um terceiro, por uma outra pessoa? Então, no caso de vocês estão sendo iniciados por mim. Então, nós temos uma egrégora, onde, através dessa egrégora, existe um ponto onde sou eu que está ligado a vocês, iniciando cada um. Então, assim, aí entra dentro do que ele fala aqui, que eles começam a falar dos caídos. Então, se alguém cai, como que acontece? O maioral, ele vive falando dos elos da corrente. Então, nós fazemos parte de uma egrégora e cada um de nós fazemos parte desse elo. Então, deixa eu ver, eu fiz um desenho aqui, ó. Eu fiz aqui um desenho, não sei se dá para ver. É como se fosse... Dá, não. Ó. Tá meio... Então, aqui, ó, mais ou menos isso, guarda essa formação aqui, tá? Então, essa aqui é a força da egrégora. Então, a gente tem, numa escala, os orixás, os guias, os guardiões, aí tem eu. Abaixo de mim, tem algumas pessoas, alguns de vocês, eu não sei nomear quem, mas que cria uma força espiritual, onde é como se fosse ficando uma fortaleza, uma barreira mais forte abaixo de mim, onde, para chegar em mim, chega na pessoa. Um exemplo claro é o Lune e a Tieme. Para chegar em mim, bate primeiro neles. Entende? Então, a Tieme tem uma mediunidade onde ela é absorvedora. Então, ela puxa muita coisa e não chega em mim. Então, existe uma... Eu vou tirar a foto e mandar ali no grupo. Espera aí, fica mais fácil. Então, existe uma condição que cada um é uma peça do quebra-cabeça. Entende? Cada pessoa é uma peça do quebra-cabeça, onde vai formar essa egrégora. Então, dependendo da força que cada um tem, esse quebra-cabeça vai se mexendo sozinho. Então, quanto mais você vai seguindo numa caminhada, você junta numa força, vai juntando, vai juntando, vai juntando, aí é aquilo assim, aí todo mundo vai acabando ficando atrás dos mais fracos, são protegidos por aqueles mais fortes. Quando o maioral fala, não vacila, não se deixe cair, faça suas firmezas, mantenha sua mente firmada, é justamente para isso. Quando um só
vacila, um elo da corrente, ela começa a afundar. O que a gente tem que fazer? Muito mais força para segurar e para que a corrente toda não vá embora. Quando isso começa a ficar muito forte e começa a puxar essa egrégora para baixo, o que o maioral faz? Ele corta esse elo e essa pessoa acaba saindo da corrente. Isso é ele que faz. Então, muitas vezes, quando a pessoa não quer seguir no caminho, quer seguir por conta própria, é o que ele faz, ele tira o elo dessa corrente para não estragar todo o trabalho que ele vem fazendo dentro da egrégora, tá? Mas ainda você não conseguiu responder para mim. Por exemplo, seja qualquer um de nós caiu, desencarnou, você vai ser cobrada depois na espiritualidade pela minha queda? Você vai ter que me resgatar, é isso? Que é que eu quero entender. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Se a sua queda foi por responsabilidade minha, de algo que eu fiz, ou algo que eu deixei de fazer, sim, vai ser cobrado por mim. Vai ser cobrado de mim. Entendeu? Vamos supor. Todo mundo está aqui, né? Nesse organograma que eu mandei lá no grupo. Eu estou segurando todo mundo. Se algum vacilo que eu der, eu já cheguei no nível de consciência. Se eu cheguei nesse nível de consciência e errar numa coisa que eu já sei que eu não posso errar, vamos supor que eu... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu roube. Estou precisando fazer aqui concretizar o projeto, preciso ampliar o salão, preciso fazer os banheiros, os dormitórios. Apareceu uma oportunidade, um dinheiro, de eu conseguir pegar esse dinheiro e ninguém vai saber. Aí eu vou lá e pego. Eu sei que não deveria pegar, porque o dinheiro não é meu, certo? Eu pego e começo a construir o nosso projeto aqui. É certo isso? Aí alguém vem e reclama esse dinheiro. Ah, agora já era, porque apareceu na minha conta. Foi um Pix errado que alguém fez na minha conta de 100 mil. Ah, ninguém reclamou? Vou deixar aí. Vou começar a usar esse dinheiro. Entendeu? Como que fica a consciência? É a mesma coisa, eu tenho consciência de que eu não posso... Eu tenho que manter a natureza. Se eu continuar degradando a natureza, ela volta contra mim, porque eu sei que tem reciclagem, eu sei que tem compostagem, então eu faço para diminuir o esforço da natureza para voltar isso. Eu economizo energia, economizo a água, uso a água de reuso, então eu tenho que fazer a minha parte. Então, se eu começar a usufruir de um dinheiro que não é meu, aí começo a usufruir desse dinheiro, aí, de repente, era de um cara lá, um bandido, e pegou a Regina e matou a Regina. Aí a Regina se revolta do lado de lá, porque ficou sabendo de tudo que aconteceu, e se revolta e cai. E aí, a responsabilidade de quem que é? Entendeu? É minha. Porque na realidade, a nível ali do, vamos dizer, não sei se é considerado orixá, não é assim, pelo que eu entendi, ele não questiona qual foi o motivo da queda deles, né, dos iniciados dele, né, ele questiona que ele está caído, ele tem que assumir
os iniciados caídos e tem que levar embora com eles, não deixar lá com ele, né? Porque sobrou para ele. Então, mas aí depende do nível de consciência. Por isso que o maioral bate tanto na tecla consciência. Porque se você tem uma dependência emocional, onde você se culpa pela queda dos seus, por não ter feito algo, ou por ter feito algo, ou deixou de fazer tal coisa, mas que isso foi por escolha daquele que caiu, se você se culpa por aquilo que não foi responsabilidade sua, existe uma dependência emocional ali. Aí entra o porquê que o maioral fala, se desapega de tudo e de todos. Porque você precisa ter consciência daquilo que é responsabilidade sua ou não. Entende? Então, até mesmo dentro dos orixás, por mais que eles sejam divindades, aqueles que não vivenciaram a dimensão humana ainda tem um nível de consciência onde ele pega pelas experiências dos outros, não por si próprio. Quando um orixá se humaniza, ou quando uma entidade se humaniza, ela tem a oportunidade de vivenciar a humanidade. Ou seja, ela evolui por conta das suas emoções, pelas suas vivências e do se relacionar um com o outro. Por isso que é tão difícil se relacionar com as pessoas, se relacionar com os familiares. É dentro da família que a gente tem as maiores dificuldades de relacionamento. Porque é o desafio de evolução. Você precisa vencer o apego emocional e saber lidar com aquilo. Quando você sabe lidar com os seus familiares, o seu companheiro, companheira, quando você consegue conviver com seus filhos, com parentes, etc., de uma forma equilibrada, você alcança o amor de Oxum, o amor equilibrado de Oxum. Porque o amor não é só, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É um amor de você, muitas vezes, se posicionar e falar, agora é por sua conta e risco. Porque você já está numa idade, você tem conhecimento e capacidade de fazer suas próprias escolhas, você já é um adulto. Então, aí também entra o mistério de Oxum, que é o amor. Aí entra o mistério de Oxumaré, onde ele permite renovar o amor através das experiências. Entendeu? Caio, você levantou a mão e abaixou? Porque... Peraí, Rê. aquela questão que a Edna falou sobre os iniciados caídos, eu tive essa conclusão, né, sobre aqueles que aprenderam o caminho e no meio do caminho se desviaram de novo. Mas que também eu interpretei ali que tem a relação também com o mistério deles, né? Todos aqueles que caírem naquele mistério. Então eles vão receber e ser responsável por todos. Disse, Eu? isso. Então, aí quando o Luciferier cobra isso dele, ele fala que ele ia falar com, eu não me lembro qual que era o superior dele, deve ser o Ogunhê dele lá, que ele ia entrar em contato com ele e saber se ele tinha que assumir isso ou não, que ele só assumiria todos aqueles espíritos caídos se ele tivesse autorização de que ele deveria, que senão ele não iria assumir. Quem? O Selmy Lareche? Selmy Lareche. Falar pro Lucifer, e aí ele fala que ele quer fugir, né? Fala, não, se eu tiver que assumir, eu venho aqui e assumo. Mas não antes de consultar o superior dele a respeito disso e saber se ele realmente tem essa responsabilidade ou não, né? Que no fim acabei, o livro não fala se ele assumiu ou não, mas ficou nessa incógnita, né? Entendeu? Uhum. Porque quando a gente tem essa hierarquia, presume-se que quem está acima deles tem um grau e um degrau acima. Se é assim, eles conseguem enxergar e têm mais consciência daquilo que a gente não está conseguindo ter.
Então, muitas vezes, se caíram por nossa culpa, por nossa responsabilidade, a gente tem que assumir. É a mesma coisa, se, por exemplo, todos aqui da corrente de casa, dessa casa, seu Pena Branca, começa a incorporar em casa ou no bar, né? Vamos supor que eu não falei nada. Incorpora onde você quiser. Aí começa a incorporar no bar, e começa a dar consulta, e começa a falar um monte de besteira para as pessoas. De quem é a responsabilidade que falou que poderia incorporar em qualquer lugar? Minha. Agora, quando eu oriento a fazer sua firmeza, que agora tem hora marcada, que você vai incorporar dentro do terreiro, até que você tenha consciência do que é a responsabilidade de incorporar e dar uma consulta, você não tem autorização de incorporar lá fora. Então, se isso está acontecendo, alguma coisa está errada. Assim como aconteceu quando a gente estava lá no templo, onde a tia me incorporou seu maioral lá, e as pessoas do lugar não entenderam a mensagem que foi passada. Como eu sabia que eles não iam entender porque eles não aceitam Exu, eu assumi total responsabilidade. Ok, eu assumo a responsabilidade, isso não vai acontecer mais, e ponto final. A responsabilidade é minha. Então, a consequência disso foi que as pessoas começaram a olhar para mim como que se quisesse roubar pessoas lá do templo. Eu estava com a minha consciência muito tranquila de que isso não era verdade. Então, tudo bem. A verdade começa a vir à tona com o tempo, porque eu vivi a minha verdade e vivo a minha verdade. Então, o tempo se encarrega de mostrar a verdade para as pessoas. Hoje, pessoas que falaram mal de mim, da TM, hoje indicam pessoas para terapia, indicam pessoas para virem aqui, porque viram que não era verdadeiro a acusação. Entende? Então, por isso que é importante a gente saber qual é a nossa verdade e viver essa verdade. E mais ainda, assumir a responsabilidade daquilo que te compete. Eu não poderia falar, não, aí é problema dela. Se ela incorporou lá, ela que tem que ser capaz. Não, acima dela sou eu. Então, todos vocês são médiuns aqui de casa. Então, se algo acontece, eu tenho que verificar o que está acontecendo. Aí eu vou ver, fez o que tinha que fazer. Ok. Então, fez o que tinha que fazer, então em alguma coisa eu errei. Então, assumo a responsabilidade desse erro ter acontecido. Assumo completamente esse erro, a consequência desse erro. Agora, se o médium fez alguma coisa que já foi alertado que não era para fazer, aí é eu e ele, mas a responsabilidade é dele. Entende? Todo mundo entendeu isso? Então, aqui dentro do livro, resumindo todo o livro aqui, ele fala bastante de vibração. Não sei se vocês perceberam, mas ele fala de vibração que tem a ver com o livro Caibalion, que a gente estudou. Então, aqui na página... Antes disso, eu fiz uma anotação aqui, onde ele fala de novo ciclo, ciclo das eras, tempo da escuridão, que eles comentam aqui. Encarnação em massa, já falado pela maioria dos espiritualistas para a transição de eras. Então, vários lugares, vários espiritualistas falam dessa encarnação em massa, e aqui eles também falam. Aqui na página 26, no finalzinho aqui, tem uma fala assim: somos atormentados por nossa visão ultradimensional e por nosso magnetismo mental, os quais, de uma forma ou de outra, estão sendo influenciados por aquela mancha assustadora, que foi quando ele olhou por aquele, se não me engano, foi um espelho, né? Um espelho que eles têm, onde abre um mistério. O gênio revelou-me que, por trás dela, está o trono celestial que atrai
magneticamente todos os espíritos que entram em desequilíbrio energético magnético, emocional, racional e consciencial. As ligações se estabelecem por afinidades vibratórias. Afinidade vibratória é o que acontece, é a conexão, é a sintonia, que a gente fala dentro do livro Kybalion, que fala a física quântica. A gente atrai aquilo que nós somos, aquilo que a gente está vibrando é aquilo que a gente atrai. Então, não é aquilo que eu penso que eu sou, é aquilo que eu realmente sou, é aquilo que eu estou vibrando. Então, tem a ver daquela faixa da escala de Hawkes. Quem não tem ainda a tabela, se você procurar na internet como escala de Hawkes, você vai ter as emoções e sentimentos e você vai ver quanto que é essa vibração. Então, para criar essa vibração dentro da minha vida, eu tenho que mudar o meu mentalismo. Então, nessa faixa vibratória aqui, quando a Terra é colocado, o planeta, né, é colocado numa nova era, para passar de era, a gente estava na era da escuridão, né, de expiação e provas, aí a gente foi para a era de... Qual que é essa nova era? Expiação e prova que a gente estava? De regeneração. Aquário. Então, mas é a era de regeneração agora, né? Então, nessa era de regeneração, o que acontece? É como se eles abrissem a porteira do inferno para que todas as consciências que ainda vibrassem nessa terceira dimensão viessem, reencarnassem aqui nesse planeta para que pudesse fazer essa varredura. É por acaso a pandemia? Não é por acaso. É por acaso todas as doenças que acometem aqui na Terra? Não, não é por acaso. É para fazer realmente aquela varredura. Ah, mas tem político por trás, tem por trás de um monte de coisa. Tem um monte de coisa que é permitido, porque se não fosse permitido pela lei divina, isso não acontecia. Senão Deus não seria o supremo de tudo. Aí o diabo estaria à frente de Deus, porque o diabo ia estar lá usando as suas forças para... Cair, idiota. Você estaria lá manipulando as coisas para fazer o que bem entende. Mas não, se está acontecendo, é porque é permitido. E se todos nós estamos aqui, e a gente está nessa caminhada de evolução, de expansão de consciência, é para que a gente seja mais um soldado para ajudar nessa batalha. Então, se a gente chegou num nível de consciência e a gente pode levar essa possibilidade para as outras pessoas, por que a gente não faz isso? Então, é essa a possibilidade que tem quando as pessoas chegam aqui. É esse o propósito maior do maioral. Fazer com que as pessoas expandam a sua consciência para que não sejam pegos somente a consciência expandida de quem é você e o que é você vai te proteger das novas pandemias e das novas doenças que estão vindo aí. É a sua vibração, é a sua consciência que vai elevar a sua vibração e vai te colocar o protetor, a camada protetora, o escudo protetor, para que você não sintonize com a camada densa do que ainda tem aqui. Entende? Então, é por isso que a gente está no treinamento dos guardiões, para conseguir o entendimento disso que a gente está vivendo. Então, por isso que o maioral está com pressa. Vocês podem ver, todo mundo que chega, ele chama para vir para a ayahuasca. Por quê? A ayahuasca é uma ferramenta aceleradora de processo. E quando ele fala, se você cair, eu vou te jogar no buraco, é porque a gente só aprende, infelizmente, o ser humano ainda só aprende pela dor, muito pouco pelo amor. Quando as coisas estão bem, ninguém vai procurar espiritualidade. As pessoas só procuram espiritualidade e religião quando a coisa está ruim. A gente pode ver o que chega na gira. São pessoas com dores, pessoas com sofrimento, pessoas que sofreram perdas, seja material, emocional, o que quer que seja. Então, é por isso que ele sempre fala, não tem mais tempo. Então, ele vem e chama para a ayahuasca, porque da mesma forma que tem esse arrebatamento de pessoas inconscientes para
para o desencarne, tem um arrebatamento também para esse despertar. E a ferramenta é a ayahuasca, são as medicinas da floresta. É o rapé, é a ayahuasca, é o cambô para ajudar na imunidade física, é o São Pedro. São todas essas medicinas que expandem a consciência e ajudam a gente nesse processo. Na ayahuasca as pessoas veem com os próprios olhos aquilo que ela vem buscar. Então não tem um terceiro que intermedia. Na Agira tem um terceiro que intermedia. Tem a entidade que vai falar. Muita gente chega e fala assim, eu vim aqui para ouvir alguma palavra da entidade, o que o senhor tem para me dizer? Mas muitas vezes não é isso que ele espera uma manifestação da pessoa de cair a ficha. Minha vida está assim, 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 assim. Porque ela precisa falar, ela precisa assumir os erros da sua própria vida. Então, me jogaram no buraco. Não jogou, ninguém te jogou no buraco. Você permitiu que a outra pessoa abrisse o buraco e te jogasse lá dentro. Chega de padê que ele está de barriga cheia. Não, padê não é para Exu comer. Padê tem outra finalidade, não é só para alimentar Exu, não. Aí, passando dessa parte, né, onde ele fala da vibração e tal, tem uma parte aqui na próxima página 27, onde ele fala do Lareche, onde ele fala do grau e do degrau dele, que o Merri, que está conversando com ele, fala, mas que ele pergunta, nossa, mas como que eu tenho um grau dentro de um degrau acima de você, se ele encarnou depois? Aí o Merri fala que ele já tinha digamos, uma patente antes de encarnar. Então, na origem, ele já tinha uma consciência elevada. É que aqui eles falam de grau e degrau, mas a gente pode mudar isso para consciência. Então, quanto mais consciência eu adquirir, e consciência vai muito mais além de sabedoria. É a sabedoria em prática, é conhecimento colocado em prática, gera sabedoria, sabedoria em prática gera consciência. Porque por mais que me coloquem em prova, eu não vou fazer aquilo que eu já tenho consciência de que eu não devo fazer. Então, quando Cristo foi crucificado, ele já tinha uma consciência. Então, ele não brigou, não mandou Deus ir contra aqueles que crucificavam ele. Ele, muito pelo contrário, ele diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque Jesus sabia que realmente eles não tinham consciência. Eles estavam dominados pela ganância. Eles estavam dominados por um rei, por uma ideologia de um Deus falso. Como muita gente ainda é regido por um Deus falso. Que foi aquele estudo que a gente fez do vídeo do Jean Val-Elan. Então, são várias coisas que a gente precisa refletir sobre o que é falado e juntar cada coisa, cada pecinha, para entender o mistério. Aí vem a questão do mistério. Diga, Caio. Você falou uma questão de Cristo, é uma frase de Cristo, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava assistindo The Chosen é que o tempo inteiro na cultura deles lá, eles esperavam a volta de um Messias que fosse guerrear, que era um exército, que ele ia vir com espadas, tudo, ia acabar com os romanos, destruir o romano, mas o tempo inteiro era alguém que ia trazer consciência, eles não enxergaram, que eles esperavam o oposto, a brutalidade e a violência. Era o que eles sofriam, eles iam fazer o oposto e em dobro, né? Era um Deus impiedoso. É o Deus que pune, é o Deus que mata, é o Deus que se você não fizer o que ele está mandando, ele vai, como prova de fidelidade, ele vai mandar matar o seu filho. Não é isso. Não é isso.
né? Deus é consciência, uma consciência única, só que ele é luz. Só que aqui na Terra a gente vive a dualidade, então tem luz e sombra. Então a gente precisa aprender a viver e conviver nessa dualidade, entre luz e sombra. Todo mundo entendeu a interpretação de degrau e grau? Mais ou menos? Só para ficar claro, vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que o primeiro ano, quando você entra numa escola, entrei no primeiro grau, né? Então eu tenho lá primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até, se não me engano, sexto, né? Sexto ano, vai o primeiro grau, né? Não sei como que tá agora. Mas é como se fosse, o primeiro degrau é o primeiro grau. Vai ficar confuso agora. Então, o primeiro degrau seria o fundamental. E o grau dentro desse degrau é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, conforme eu vou passando de ano, eu vou ganhando um grau. Então, eu ganhei o grau do primeiro ano, porque eu aprendi tudo que é ensinado no primeiro ano. Ganhei o primeiro grau. Segundo grau, passei para o segundo ano, aprendi tudo, fiz tudo, entendi o que é para ser aprendido no segundo ano. Ganhei o segundo grau, dentro do mesmo degrau fundamental. Quando eu passo para o colegial, eu passei o degrau. Então, eu ganhei todos os graus daquele primeiro degrau, agora passei para o segundo degrau. Eu fui para o colegial. Aí, no colegial, tem o primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Então, dentro daquele segundo degrau, eu ganhei mais 3 graus, dentro daquele mesmo degrau. Passei isso, vou para a faculdade. A faculdade é um terceiro degrau. Aí, dentro desse degrau, eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, tenho doutorado, e assim vai dentro desse terceiro degrau. Entendeu? Ficou mais claro assim? Ok. Então, entende-se isso. Então, quando eles falam de grau e degrau, então, assim, imagina uma escada para... É isso que o maioral vem fazendo com a gente. Então, a gente vem subindo degrau, e dentro desse degrau, a gente vai ganhando graus de acordo com o nível de dificuldade que a gente supera. Então, quem já participou dos rituais de ayahuasca como guardião, isso é a prova de que, conforme a dificuldade vem acontecendo ali, e a gente vai superando a nós mesmos, e a dificuldade de acolher todos aqueles que chegam, é um grau que a gente ganha nesse degrau. E isso vai dificultando, porque a gente vai pulando. Quando começa a ficar mais difícil, é porque a gente ultrapassou um degrau, a gente subiu um degrau. E a gente é uma egrégora, então todo mundo passa junto. Não tem como eu passar um degrau se vocês também não passarem. Entende? Então a gente começa a galgar esses degraus juntos. Agora, tem um degrau interno que cada um carrega, que é o nível de consciência. Então, a gente vai passando por dificuldades, várias experiências, várias superações, e dentro disso a gente tem dentro da gente o nível de consciência. Aí é o individual. Diga, Cauã. Essa consciência vem com as reencarnações, certo? Também. Mas Essa não só pela consciência. reencarnação. Ah, certo. Entendi. Porque o que eu entendo, assim, pelo que foi psicografado por Chico Xavier, por outros espiritualistas que trazem canalizações, os seres que ainda não encarnaram, os espíritos que ainda não encarnaram, temem a encarnação, porque sabe que para cair aqui encarnado é muito fácil, porque a gente é colocado em prova a todo momento. Então, tem a tentação da carne, a tentação dos prazeres
mundanos, tem os prazeres agora tecnológicos. Então, para a gente se distrair com essas distrações e cair ou estacionar, é muito fácil. Então, os espíritos que vêm aqui para encarnar, quem assistiu o Nosso Lar 2, isso está bem claro ali, daqueles espíritos que vieram para realizar uma missão, concretizar uma lição em conjunto, uma missão em conjunto, abrindo um centro espírita e se unindo. Um ajudava com dinheiro, outro ajudava com a mediunidade, e o outro ajudava com a administração do centro. Isso não aconteceu por conta da ganância, por conta do ego. Isso acontece também conosco aqui. Então, quando eu venho, encarno, e me encontro numa egrégora, numa casa, e eu começo a ser movido pelo meu ego, pela minha ganância, eu posso dizer, mas com a minha mediunidade eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso vender consulta e começar a ganhar por conta, vou atender sozinho em casa. E aí a missão em conjunto? Entende? Então, tem essa questão. Então, nem sempre a evolução da consciência acontece só encarnado. Quem fica lá e quem não encarna também tem um nível de consciência. Mas quando eles encarnam aqui, a prova é muito maior e é muito mais difícil de superar por conta desse esquecimento que a gente tem aqui e por conta das distrações que tem aqui. Então, por isso que muitas vezes, quando as pessoas chegam num terreiro e é convocado a vestir o branco, muita gente fala, não, isso não é para mim, não, porque tem obrigações, tem deveres, eu vou ter que ficar todo final de semana no terreiro. Aí vai daquilo que você se comprometeu você se colocou a fazer. É obrigado? Não, ninguém é obrigado. Você tem o comprometimento com a sua própria evolução. Agora, quem vai ditar os passos nessa caminhada de evolução é você mesmo. Hoje eu não quero ir para o terreiro, eu vou para uma festa de aniversário. Ok. Quem arca com a consequência das escolhas é você, não sou eu. Eu estou seguindo a minha caminhada. Já pensou se a gente vai ter a gira de marinheiro agora? Não, vamos dizer, a gente tem a ayahuasca agora e depois tem a gira de marinheiro. Eu tô cansada, vou para a praia, tá? Vou cancelar o ayahuasca, os guardiões, vou cancelar a gira, vou pegar 2 semanas de férias. Poderia fazer? Poderia. Tô no meu direito? Tô. Só que eu arco com a consequência de fazer isso. De repente, dentro da gira, viria uma pessoa que precisaria muito de algo que estaria para ela naquela gira. E por algo que eu quis fazer para mim, eu deixei de realizar aquele trabalho e a pessoa não recebeu o que era para ela. De repente, uma pessoa que vai vir pela primeira vez na ayahuasca no sábado, por eu cancelar, ela não teve aquele momento, aquela oportunidade, por conta disso, ela se desviou e foi por outro caminho. Aí sim, se aquela pessoa cair, é responsabilidade minha, Regina. Aí entra nisso também. Eu não sei, eu não fiquei sabendo, mas ainda é responsabilidade minha, porque eu tinha como propósito um comprometimento com a minha espiritualidade de realizar aquilo. Eu tenho um compromisso com o maioral de realizar coisas. Então, a partir do momento que eu coloquei uma agenda, um cronograma, um planejamento, e se eu desmarcar que não seja problema que tenha acontecido aqui, caixa d'água quebrou, não vai dar para realizar os trabalhos, é uma outra condição. Agora, se eu não realizei porque eu não quis, por algum capricho, ou porque eu estava cansado, alguma coisa assim, aí é responsabilidade minha arcar com as consequências da escolha que eu fiz. Tá? Entendeu, Cauã? A tia me falou, na gira de marinheiro é o aniversário dela e ela vai passear, ela não vai trabalhar, tá vendo? Aí é problema dela, porque a mãe dela ia manjar, e se ela não vai trabalhar, problema dela.
Todo mundo tem direito de faltar. Certo? Aí, aqui, ó, na página 28, ele fala, o Sami Laresh, ele coloca aqui, realmente não tenho encontrado dificuldades em aprender os conhecimentos que tenho que dominar no meu grau de Meri. Então, são dons que as pessoas já carregam em si, que é fácil realizar. Então, de repente, você pega alguma coisa para estudar, para aprender, para fazer alguma coisa, e aquilo, só no fato de você ler ou ver como funciona, você tem facilidade. Quem tem um dom da música? Por exemplo, o Roger, eu jamais conseguiria ouvir uma música e já tirar no violão. O Roger já tem facilidade, o Pedro tem facilidade. Então, são pessoas que já carregam esse dom no espírito, na consciência. O Luna tem facilidade de trabalhos manuais, tudo que ele vê, ele já consegue entender o processo e realizar aquilo. Então, para mim, o que é fácil? Entender de pessoas. Então, quando eu comecei a estudar as questões, são mecanismos que eu começo a lembrar de algumas coisas que é fácil. Então, entender a estrutura psíquica, entender o ser humano, entender as emoções do ser humano, para mim fica fácil. Então, é algo que tem latente em mim. E cada um vai entendendo o seu próprio dom. E uma coisa que é interessante aqui, nesse livro, é que aqui também, entre eles, existe muito forte o preconceito. Preconceito, dogma, né? Tanto é que, resumindo um pouco, a questão aqui do Selmy Laresh e a Chelsea, onde eles foram banidos, né, do templo onde eles estavam, porque o Selmy Laresh, seu Tancarus, ele se apaixonou por uma mulher vermelha que era de uma outra raça, era de um outro templo, de um outro local, e porque não era da sua própria raça, ele foi considerado caído. Então, ele foi proibido de continuar dentro dos seus, ele foi proibido de... Sinaref? O que é Sinaref? É o nome da menina. Ah, da menina que ele não pôde ficar, né? Então, ele se apaixonou por uma mulher que não era do mesmo local, e por preconceito, então você pode ver como que é a consciência. A consciência é uma evolução infinita e eterna. Então, a gente está falando de coisas de tempos atrás. E aqui já tinha o preconceito, onde não podia se misturar as raças. Aqui a gente vê muito disso, né, que não se podia misturar as raças. A cultura japonesa, até pouco tempo atrás, e ainda tem isso, não podia misturar nem por regiões, então, de região de Okinawa com não sei o quê, não podiam casar, porque eram de regiões diferentes, então era proibido isso. O japonês com brasileiro, pior ainda. Então, não tem, tem esse preconceito, não pode, negro, nordestino, então tem muito ainda. Chinês, coreano, tailandês, e blá, 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 não se mistura. Então, são todos os preconceitos que a gente precisa quebrar. E a Chelsea, ela vem trazer o preconceito do sexo fora do casamento, porque ela se relacionou com um homem ao qual ela não queria como marido. Ela só tinha a atração por ele, e ela foi lá e se relacionou com ele. Então, ela até omitiu quem era o rapaz, porque ela assumiu total responsabilidade, porque ela não amava aquele rapaz. Ela assumiu, porque ela foi lá, seduziu o rapaz, teve relações sexuais com ele, e, como ela disse, infelizmente, deu que ela ficou grávida. Aí, nessa que ficou grávida, o Meri, que era o avô dela, ele trazia essa dogmática tradicional, cultural, ancestral, que dizia ser lei,
que não podia ter relações sexuais que se não fosse com casamento. O Laribor, eita, Regina tá voando os nomes, hein? O Laribor, né, é o avô da Xelsa. Então, nas igrejas ainda carrega muito isso. A evangélica, a católica, né, que você não pode ter relação sexual com alguém se não for depois do casamento. E quantas vezes, depois que você casa, tem problema no relacionamento porque você não conhecia realmente a pessoa. Muitas vezes você precisa conhecer, morando debaixo do mesmo teto, se relacionando com a pessoa para realmente saber como é a pessoa. Então, nisso, a Xelsa, ela veio para quebrar esse tabu também. Então, ela veio, através da convivência, claro, não tinha outra pessoa, era só os dois dentro daquela ilha. Então, ela estava grávida, o Selmy Laresh assumiu a responsabilidade de ajudar a Xelsa naquele momento, porque ele acompanhou ela desde criança, então ela tinha ela como uma filha, mas convivendo no dia a dia, ela percebeu a evolução, a maturidade dela, e aí ele passou a olhar ela como uma mulher, viu que ela assumiu a responsabilidade de mãe, e ele se apaixonou, começou a amar a Xelsa como mulher e assumiu os filhos, tanto é que eles se uniram, tiveram as relações lá e tiveram 5 filhos, 2 que foram gêmeos do relacionamento que ela teve e mais 3 com o Selmy Laresh. Então, quebrando, se a gente for entender, coisa que hoje em dia raramente acontece. Aos 36 anos, o Selmy Laresh ainda era virgem, porque ele entendia que isso era uma lei. Por mais que ele quebrasse outras leis, isso ainda estava dentro dele. Então, são coisas que a menina mais nova veio com uma outra consciência, um outro olhar, quebrar esse preconceito. Então, quantas vezes na nossa vida a gente vê pessoas mais novas, onde a gente vê que eles são errados pelo nosso olhar, mas que eles vieram quebrar uma resistência antiga. Então, são coisas que a gente vem aqui refletir para a nossa própria vida. Então, são realmente, quanto mais a gente lê os livros, que parecem ser só contos fantasiosos, ele fala da nossa realidade. Isso foi escrito há muito tempo atrás. Não tanto tempo atrás, mas já faz um tempo, onde se a gente lê, isso acontece, vai continuar acontecendo durante um tempo ainda, mas são coisas que a gente precisa refletir e filosofar em cima do porquê isso acontece e por que isso vem acontecendo. Então, ao invés de a gente se fechar dentro de uma ostra, dentro daquilo que a gente se coloca como verdade para a gente, estar aberto também a ouvir uma outra verdade, e, de repente, aquela outra verdade pode fazer sentido também. Então, se a gente olhar por um outro ângulo, isso também pode passar a ser a nossa verdade. E não sermos seres humanos tão rígidos. E nessa caminhada que a gente está, mais uma vez, eu digo, a ferramenta da ayahuasca, ela é um acelerador de processos, onde sem ela, a gente demoraria essa encarnação toda para chegar num nível pequeno, baixo de consciência. Mas, com a ayahuasca, ela vem acelerar todo esse processo onde a gente vivencia processos de várias encarnações, possibilitando de acordo com a consciência que eu chegar até desencarnar nessa, eu escolho não mais encarnar. Aí vem até acho que foi um vídeo que você mandou, Regina, falando que se essa história de roda de Sansara, ter que reencarnar, também não seria uma coisa ilusória.
Pode ser. A partir do momento que eu entendo o que é reencarnação e o que é consciência, e se eu chego num nível de consciência onde eu indo para onde eu deveria ir, ou seja, voltando para casa, eu posso ajudar com a consciência que eu cheguei de uma forma melhor do que reencarnando, eu me livro dessa roda de samsara. Diz, Cauã. Então, a ayahuasca ajuda a juntar suas consciências e de outras épocas, de outras vidas, do mesmo espírito, em épocas diferentes, que ajudam a elevar a sua vibração para que você evolua, é isso? Mais ou menos isso. A ayahuasca, ela quebra a barreira de dimensões. Então, aqui, quando você está sob o efeito da ayahuasca, ela te proporciona uma extra visão, uma extra ela deixa tudo extra o sensorial. Então, você consegue ultrapassar as barreiras de dimensões, onde você consegue enxergar coisas que estão lá, mas você não consegue enxergar em seu estado normal. Você consegue escutar, você consegue sentir, você consegue perceber pelo olfato e pelo sabor. Então, tudo se intensifica sob o efeito da ayahuasca. Aí, tem muita coisa que, a princípio, você tem que resolver desta vida. Então, ela vai te trazer algumas questões dessa vida para você resolver, para que você possa se desprender disso e expandir. E como isso gera novas experiências numa condição extra, você consegue criar novas conexões neurais, então começa a fazer novas combinações, onde você consegue, é permitido, é possibilitado a expansão da consciência além dessa vida. Só que, como ele é um acelerador de processos, você vai precisar ter a capacidade de concatenar com as coisas que vão aparecer na sua vida, porque não é só, que lindo, maravilhoso. As dificuldades também vão começar a vir, porque você vai precisar. Ao mesmo tempo que você transcende as dimensões para aprender, você é colocado em prova na vida real, a colocar em prática, senão nada adianta. Entende? Entendi. Mas é possível, a ayahuasca, ela possibilita N coisas, só que ela não faz milagre. Ela possibilita uma condição. Agora, quem tem que fazer por onde chegar é você. Certo, gente? Perguntas, colocações, observações? Regina, fala lá o seu resumo rapidamente. Eu ia falar, porque você já foi direto lá para o banimento, né, do povo, né? Era antes? Tá, mas fala aí. Então, essa aqui é um resumo da trajetória, né, de como é que ele se tornou um Meri, né? Então, vamos lá. Ele foi educado no Templo Cristalino da Luz Azul, né, que é um templo de amor, fé e conhecimento, né, que é no tal do Colégio dos Magos Regentes. Ele começou essa iniciação dele aos 3 anos de idade, né, e aos 7 anos ele iniciou a preparação básica de guardião e permaneceu em regime interno até os 13 anos. Uhum. E aos 13 anos ele foi iniciado Meri Templário. Então ele se tornou um guardião de mistério aos 13 anos de idade, né? Uhum. E dos 13 ao 21, ele passou cada ano em cada um dos grandes templos sagrados ao arco-íris sagrado, né? Então seria o primeiro templo foi da luz verde, depois o segundo da luz vermelha, o terceiro da luz lilás, o quarto da luz dourada, o quinto da luz rosa e o sexto da luz cristalina, né? Aí eu pus aqui que ele via muito uma mancha negra, né, nas visões que ele... E por trás dessa mancha negra ele tinha um trono celestial, né, que eu vi, né?
e aí, que aí o Talaresh tinha sido banido, né, do templo e mandado para uma ilha deserta, né, porque ele amava uma guardiã, que ela era uma guardiã também, era uma Meirá, Aham. né, da raça vermelha, que era a Sinaref, né. Aí, 7 meses depois, o Laribor, né, que era o superior dele, né, que também foi que baniu ele, aparece na ilha e deixa a neta dele grávida, que é a Chelsea, né. Então, na realidade, o nome do Selmi Laresh é Mehi Selmi Laresh, né? Deixa eu pôr aqui, Serri Lakshmiye, né? Que seria o Senhor Sete Lanças. Ele não é algum, ele seria só Serri, que é sete, né? E Lakshmiye, que seria a lança, né? Lakshmi, né? O Ye é o Senhor, né? Ele é o Senhor Sete Lanças, né? Que na realidade esse é o Iafesh, né? Que quando ele encontra o Iafesh, que ele fala que ele era um Serri Lashmiye, ele fala, mas como é que pode? Ele fala que um Lashmiye não encarna, né? E aí vai continuar a história, esse é um pouquinho mais para frente, né? Isso. Inclusive, você me fez lembrar que quando o Laribor foi levar a Chelsea lá na ilha, ele comentou sobre essas manchas e sobre os caídos. Tanto é que o Selmi Laresh, ele conseguiu abrir na lâmina de água as visões. Ele não precisou daquela ferramenta de um espelho, eu acho. É um templo cristalino, até eu marquei aqui, era alguma coisa cristalina que eles tinham lá. Acho que era um cristal, alguma coisa assim, que eles tinham que abria as visões. Então, ele conseguiu, pelo conhecimento que ele tem, ele conseguiu ter essas visões através da lâmina de água. Assim. Depois eu falo. Aí, na lâmina de água, ele conseguiu ver os pontos caídos. E como o Selmi Laresh fazia parte do trono, ele viu que o único ponto que estava luminoso era o dele. Então, ele entendeu que, por mais que o Laribor estava falando que ele era um caído, na verdade, ele não era caído. E tanto é que ele falou para o Laribor, vamos dizer, olha lá no cristal. Na tela de cristal. Olha lá na tela de cristal que você vai ver que o seu ponto está caído, o meu não. Então, aí vem a quebra dos preconceitos e dos tabus e dogmas. Então, não é o fato de você ir contra uma lei que dita por todos que é que você está caindo naquilo. É por isso que torno a dizer que você precisa descobrir qual é a sua verdade e, nessa verdade, você buscar essa consciência. Quem tinha essa tela era o Laribor, que aí até o Laresh pergunta como é que eu consigo essa tela, né? Ele fala que tinha que passar pelas provas dos 49, e que ele ainda não tinha passado por essa prova, por isso ele não podia ter essa tela. E no fim ele acaba vendo, acho que lá no mar mesmo, né? Que ele via, então, né? numa lâmina d'água, por favor. Sem prova nenhuma ele conseguiu passar, acessar. Tanto que o Laribor depois caiu para o lado negro da sombra, né? Pelo remorso ter deixado a neta dele lá na ilha, né? Exato, porque ele percebeu o erro que ele cometeu por conta da lei, que ele achou que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. Aquela fé cega, né? Ele nunca questionava nada, né? Exato. Por isso que a gente tem que ter fé, mas não fé cega. Então, a gente caminha junto, mas cada um com a sua verdade e sempre questionando. Se não é porque eu estou aqui como dirigente do nosso terreiro que eu não posso ser questionada. Se alguém não concorda com alguma coisa, eu dou toda a liberdade de chegar e conversar. Olha, por que aconteceu tal coisa? Por que você pediu tal coisa? Por que você fez tal coisa? Né? Eu acho que isso é justo. Não é porque eu estou à frente de tudo que eu posso fazer o que eu bem entender. Não é bem assim. E nem você tem obrigação de saber tudo também, né? Exatamente. Se eu não souber alguma coisa,
Eu não tenho problema nenhum. Falei, isso eu não sei. E eu não, realmente não sei de tudo, não. Tem muita coisa que a Regina estuda, tem muita que eu não vou atrás, mas a Regina estuda, a Tieme gosta de estudar muitas coisas que não são coisas que me atraem, então eu aprendo conversando com ela, eu aprendo conversando com a Regina. Então, são coisas que cada um tem uma habilidade e vai buscar. E junto a gente vai fazendo essa troca. E isso é muito saudável. Né? Ninguém é obrigado a saber de tudo, nem eu. Né? Só mais uma reflexão aqui que eu coloquei em relação à reencarnação e à consciência. Coloquei aqui, ao encarnar, esquecemos de tudo, de onde viemos e o que somos. Nos igualamos. Nanã coloca seu véu de esquecimento e decanta nossas emoções. Será que não seria justamente para questionarmos o que está acontecendo na época reencarnada, através da consciência adquirida anteriormente? Então vem novamente o questionamento. Por que e para que tudo isso está acontecendo? Aí vem a reflexão para a gente ficar para a próxima aula, para o próximo capítulo. Certo? Dessa vez eu não fiquei a esquecida da turma. Tá vendo, Regina? Tá vendo? É que eu estou anotando agora, né? Mas é para isso que serve o caderno, né? O caderno, os post-it, para anotar. Eu tenho preguiça. Regina, larga a mão de ser preguiçosa. Evelyn! Roger ficou quietinho, nem falou nada. O Guilherme está aí, a Paloma não está aqui para falar com a gente, o Guilherme também ficou quietinho. A Paloma está escutando. Está escutando, né? Logo imaginei, está fazendo comida, mas está escutando. É. Então tá bom, gente. Então leiam o próximo capítulo, vou colocar lá no grupo, e anotem as suas observações, anota o seu comentário, para a gente poder discutir sobre isso, tá? Então leiam e anotem. Certo? Tchau, Enzo. Boa noite. Tchau. Tchau, Ayla. Boa noite. Então Boa é noite, isso, pessoal. gente. Boa noite. E boa Até semana. sexta. Até sexta-feira. Tchau. 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 Tchau.